que é sólido se desmancha no ar. Essa frase foi escrita por Karl Marx no século XIX, para poder descrever um mundo que estava mudando de forma rápida demais. Um mundo onde tradições caíam, cidades cresciam sem controle e a forma de viver e de construir nunca mais seriam as mesmas. O nome desse evento você já conhece muito bem, a Revolução Industrial. E pode até ser que você não perceba, mas toda a arquitetura que a gente conhece hoje começa exatamente aqui. Fábricas, bairros operários, estações de trem, estruturas de ferro, fachadas de vidro, nada disso surgiu por acaso na história do mundo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a Revolução Industrial aconteceu, por que ela transformou as cidades e como ela moldou a arquitetura para sempre. Mas, para entender essa mudança, a gente precisa voltar para a Inglaterra no século XVIII. A Revolução Industrial teve seu início no século XVIII, mais especificamente por volta de 1760. E não por acaso ela surgiu na Inglaterra. Isso porque nessa época o país reunia uma série de fatores que criaram o cenário ideal para essa transformação. Havia grande disponibilidade de carvão mineral, que seria fundamental como fonte de energia, capital acumulado vindo do comércio das rotas e das colônias, avanços tecnológicos acontecendo e principalmente uma grande quantidade de mão de obra disponível. Isso porque muitas pessoas naquela época estavam deixando o campo e migrando para as cidades em busca de trabalho. Esse movimento, que ficou popularmente conhecido como êxodo rural, foi essencial para alimentar um novo sistema industrial que estava surgindo. Mas afinal, o que exatamente foi a Revolução Industrial? Bem, explicando de forma simples, ela marca a transição de um mundo que era baseado na produção artesanal para um modelo de produção mecanizada. Em outras palavras, antes o trabalho era feito manualmente e em pequena escala, geralmente dentro de oficinas ou até mesmo nas próprias casas. Já a partir desse período, a força humana e a força animal começam a ser substituídas pelas máquinas, especialmente pela máquina a vapor. Com isso, a produção deixa de ser limitada e passa a acontecer em larga escala. Nesse período surgem as fábricas, que concentram trabalhadores, máquinas e capital em um mesmo espaço, mudando assim completamente a lógica de produção. E é por isso que em provas e em concursos você vai encontrar com frequência a seguinte definição: a Revolução Industrial marca a passagem da manufatura para a maquinofatura. Porém, para que essa transformação acontecesse, precisaram existir algumas figuras que foram fundamentais nesse processo de transformação. Uma delas foi James Watt, que foi responsável por aperfeiçoar a máquina a vapor, tornando-a assim mais eficiente e viável para o uso industrial. Esse avanço teve impacto direto não só nas fábricas, mas também nos transportes como trens e navios a vapor, encurtando assim distâncias e acelerando o ritmo das cidades. Outro nome muito importante desse período é Adam Smith, que contribuiu para a base teórica do capitalismo industrial. Suas ideias sobre divisão de trabalho ajudaram a organizar a produção de forma mais eficiente, aumentando assim a produtividade e reduzindo os custos. Porém, toda essa transformação técnica e econômica não aconteceu sem consequências, já que junto disso veio uma mudança social profunda. Isso porque o êxodo rural fez com que cidades crescessem de forma acelerada, sem nenhum planejamento aparente, e ao mesmo tempo surgiram novas classes sociais. De um lado, a burguesia industrial, dona das fábricas e do capital, e do outro, o proletariado urbano, formado pelos trabalhadores que vendiam sua força de trabalho em condições muitas vezes precárias. Isso porque as jornadas de trabalho eram muito longas, os salários muito baixos e as moradias, que geralmente ficavam próximas às fábricas, apresentavam péssimas condições de higiene, iluminação e ventilação. E é exatamente nesse ponto que a arquitetura entra na história, já que o crescimento rápido das cidades exigiu novas soluções espaciais. A arquitetura precisou se adaptar a uma nova realidade completamente nova.
Com a industrialização avançando, as cidades passaram a crescer num ritmo que nunca havia antes sido visto. O problema é que elas simplesmente não estavam preparadas para isso. Não existia um planejamento urbano. A infraestrutura das cidades era limitada e o saneamento básico era praticamente inexistente. Com isso, as cidades se expandiram de forma rápida, desordenada e improvisada. Esse crescimento acelerado deu origem aos chamados bairros operários, onde as moradias eram construídas próximas às fábricas para assim poder reduzir o tempo de deslocamento dos trabalhadores. Mas isso acontecia às custas de qualidade de vida. Isso porque geralmente essas áreas eram extremamente densas, com construções simples, mal executadas e com pouquíssima preocupação com a iluminação e a ventilação natural. Sendo que em muitas dessas habitações, várias famílias dividiam espaços reduzidos, o que agravava ainda mais os problemas sociais e sanitários. Por isso, quando você encontra em provas a afirmação de que a cidade industrial é marcada pela segregação socioespacial, ela está se referindo exatamente a esse cenário. Áreas valorizadas para a burguesia industrial e bairros precários concentrando a população operária. Nesse período, os problemas urbanos se multiplicaram rapidamente. A poluição do ar e da água tornou-se comum, impulsionada pelas fábricas e pela queima de carvão. Doenças se espalhavam com facilidade, principalmente em áreas com pouca ventilação e sem acesso a redes de esgoto. As ruas geralmente estreitas e mal iluminadas reforçavam a sensação de insalubridade e de insegurança. E diante desse quadro, começam a surgir as primeiras reflexões urbanísticas. A preocupação com a salubridade das cidades passa a ganhar espaço, assim como debates sobre ventilação, iluminação natural e higiene urbana. Aos poucos, arquitetos, engenheiros e pensadores começam a perceber que o crescimento das cidades precisava ser pensado e não apenas deixado acontecer. E é nesse contexto que surgem as primeiras discussões sobre habitação mínima e planejamento urbano, temas que mais tarde vão se consolidar em propostas mais estruturadas, como o urbanismo moderno, as cidades-jardins e as grandes reformas urbanas do século XX. Mas, ao mesmo tempo em que as cidades enfrentavam esses problemas, a própria arquitetura começava a mudar. Para atender às novas demandas industriais, surgiam novos materiais, novas técnicas construtivas e novas tipologias de edifícios. Com a Revolução Industrial, a arquitetura passa por uma ruptura profunda em relação ao que vinha sendo feito até então. Antes desse período, as construções eram baseadas principalmente em pedra, madeira e alvenaria maciça. As estruturas eram pesadas, com paredes espessas, aberturas reduzidas e um limite muito claro em relação aos vãos e às alturas possíveis. Porém, a partir da industrialização, esse cenário começa a mudar. Novos materiais passam a ser incorporados ao processo construtivo. Entre eles, podemos destacar principalmente o ferro, o aço e o vidro. Isso porque esses materiais permitem estruturas mais leves, racionais e eficientes, capazes de vencer grandes vãos e atender a programas arquitetônicos completamente novos. E é nesse momento que a técnica começa a influenciar diretamente a forma arquitetônica. A maneira de construir deixa de ser apenas uma questão estética ou simbólica e passa a responder de forma cada vez mais direta às exigências funcionais e produtivas da sociedade industrial. Surge então a chamada arquitetura do ferro e do vidro, onde o ferro começa a ser utilizado como elemento estrutural, permitindo espaços amplos e livres de paredes portantes. Já o vidro, por sua vez, possibilita fachadas mais transparentes e interiores mais iluminados. Além disso, o uso de peças industrializadas acelera o processo construtivo, algo que era essencial em um contexto de crescimento urbano rápido. Essas transformações deram origem a novas tipologias arquitetônicas. As fábricas passam a dominar a paisagem urbana industrial, mas elas não são as únicas. Estações ferroviárias se tornam elementos centrais das cidades, conectando territórios e acelerando o fluxo de pessoas e mercadorias. Galpões industriais,
mercados públicos e pontes metálicas também surgem como respostas diretas às novas necessidades econômicas e sociais. Um dos exemplos mais emblemáticos desse período é o Palácio de Cristal, que foi construído em Londres em 1851 para a Grande Exposição. O edifício foi montado a partir de uma estrutura pré-fabricada de ferro e vidro, com rapidez inédita para a época. Sua estética não se apoiava em ornamentos clássicos, mas na própria exposição do sistema construtivo, tornando-se um símbolo claro da nova era industrial. Nesse contexto, o papel do arquiteto também começa a mudar. A engenharia ganha destaque e a arquitetura passa a responder de forma mais direta à função e às exigências técnicas. A estética deixa de ser a prioridade absoluta, abrindo assim espaço para uma nova lógica mais racional, onde o edifício é pensado a partir do que ele precisa fazer. Essa mudança de mentalidade prepara o terreno para uma ideia que será consolidada mais tarde no modernismo: a noção de que a forma deve seguir a função. Agora, se você acredita que todas as transformações provocadas pela Revolução Industrial aconteceram só no século XVIII e no século XIX, você está completamente errado. Isso porque elas criaram uma série de problemas urbanos, sociais e arquitetônicos que exigiam respostas mais estruturadas. E é nesse contexto que surge, no início do século XX, a arquitetura moderna, onde o modernismo nasce justamente como uma reação aos excessos do passado e à incapacidade dos estilos históricos de responder às novas demandas da sociedade industrial. Com isso, acontece uma rejeição consciente das linguagens clássicas e dos ornamentos, e uma valorização cada vez maior da função, da racionalidade e da técnica. A arquitetura passa a ser pensada como um instrumento capaz de organizar a vida moderna. E a partir desse momento, a arquitetura deixa de ser apenas expressão estética e passa a assumir um papel social cada vez mais claro. A questão da habitação ganha centralidade, principalmente diante do crescimento das cidades e das más condições de moradia herdada pelo período industrial. Surgem assim propostas de habitação social baseadas na produção em série, na padronização e na racionalização no processo construtivo, buscando assim atender um grande número de pessoas de forma mais eficiente, sendo que essas ideias se consolidam através de movimentos e figuras fundamentais para a história da arquitetura. A Bauhaus, por exemplo, era uma influente escola de artes de design alemã, e ela propõe a integração entre arte, técnica e indústria, defendendo uma arquitetura alinhada com os métodos de produção moderno. Outra figura que surge nessa época foi Le Corbusier, que surge como um dos principais teóricos desse período, propondo uma nova forma de pensar tanto edifícios quanto cidades, sempre a partir da lógica funcional. Já no campo do urbanismo, essas reflexões ganham força com o urbanismo moderno e se materializam em documentos, como a Carta de Atenas, que propõe a organização da cidade a partir de funções bem definidas. Morar, trabalhar, circular e lazer passam a ser entendidos como atividades que devem ser separadas e organizadas de forma racional no espaço urbano. Por isso, uma ideia ajuda a sintetizar bem esse processo. A Revolução Industrial cria o problema e o modernismo tenta resolver o problema. Os congestionamentos, a insalubridade, a falta de moradia adequada e o crescimento desordenado das cidades passam a ser enfrentados por meio de teorias e propostas arquitetônicas e urbanísticas mais sistematizadas. Essa nova visão de cidade influencia profundamente o século XX e ajuda a explicar o surgimento de projetos urbanos inteiros baseados nesses princípios. E é exatamente a partir dessas ideias que surgem temas fundamentais para entender a arquitetura contemporânea, como as cidades modernas, o pensamento de Le Corbusier e, no caso brasileiro, a própria construção de Brasília. Para recapitular de forma simples, a Revolução Industrial foi muito mais do que uma mudança econômica. Ela transformou completamente a forma de produzir, alterou a dinâmica das cidades, introduziu novos materiais e, como consequência direta, mudou a arquitetura para sempre.
E foi nesse período que surgiram as fábricas, os bairros operários e as grandes estruturas metálicas, e novas tipologias arquitetônicas que passaram a fazer parte do cotidiano urbano. A arquitetura deixou de responder apenas à tradição e à estética e passou a lidar com problemas reais, urgentes e coletivos. Por isso, uma ideia ajuda a resumir tudo que a gente viu até aqui. A arquitetura que a gente vê hoje nasceu da necessidade e não do luxo. Ela surgiu como resposta às transformações sociais, econômicas e tecnológicas do seu tempo. E entender esse processo é fundamental. Quando a gente estuda o passado, a gente passa a compreender melhor o presente. A arquitetura, ela não surge do nada. Ela é sempre o reflexo do que a sociedade produz, das suas demandas e das suas contradições. E basicamente é exatamente isso que a gente faz aqui no Descomplicando a Arquitetura. A gente entende a história para enxergar a arquitetura com mais clareza, sem complicação, já que ela responde à sociedade do seu tempo. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no Descomplicando a Arquitetura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e caso tenham interesse em descobrir mais sobre outros estilos arquitetônicos e outras épocas da arquitetura, aqui eu vou deixar aparecendo para vocês o vídeo sobre a arquitetura da Idade Média, que fala bastante sobre o gótico, sobre o românico, e aqui eu vou estar deixando para vocês o vídeo sobre a arquitetura clássica, que também está muito legal. E, dito isso, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!